Olá, dando continuidade ao estudo do nosso Código Disciplinar, Lei 13.407. No primeiro vídeo, na primeira aula, a gente falou um pouquinho de hierarquia, disciplina, introduzimos o Código Disciplinar e dando continuidade a esse assunto, a gente vai falar um pouquinho ainda de escalonamento, de precedência funcional, precedência hierárquica e também antiguidade. Na sequência, a gente vai falar sobre responsabilidade do militar e também as transgressões militares. Utilizando o esquema que a gente tem na lousa, vamos explicar escalonamento, vamos explicar antiguidade também, a precedência funcional e a precedência hierárquica. Vamos lá para a nossa lousa para explicar. Vamos lá, quando a gente fala em escalonamento hierárquico, não fica tão difícil entender como é que isso funciona. A gente tem um exemplo aqui, onde eu tenho um capitão e um sargento. Não há como questionar que o capitão aqui sempre vai ter superioridade hierárquica em relação ao sargento, independente do capitão ser da PM, o sargento ser do bombeiro e vice-versa, independente do capitão estar na inatividade e o sargento ser ativo, sempre o capitão vai ser superior hierárquico do sargento. A gente não tem como discutir essa situação. Já quando a gente fala de antiguidade, quando eu tenho dois militares ocupando o mesmo posto ou a mesma graduação, é que eu posso falar em antiguidade ou em precedência funcional ou precedência hierárquica, que a gente vai explicar daqui a pouco. Então, a antiguidade e a precedência só podem ser referidas quando eu falo de militares que estão ocupando o mesmo cargo, a mesma graduação ou o mesmo posto, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, vamos começar aqui pela antiguidade. Vamos considerar que eu tenho aqui dois primeiros sargentos, o primeiro sargento A e o primeiro sargento B. E o enunciado, a questão da prova que se refere aos dois, diz que os dois foram promovidos na mesma data. Ou seja, o sargento A foi promovido em dezembro de 2008, o sargento B foi promovido em dezembro de 2008. Só com essa informação não é possível distinguir quem é o mais antigo dos dois. A primeira regra fala data da última promoção. Então, se pela última promoção me distinguir, eu vou para a segunda regra que diz que fala da prevalência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores. Eu tenho aqui como grau hierárquico ao sargento, vamos dizer que era um terceiro sargento, para a gente entender melhor a questão, eu tenho aqui um cabo. Então, antes de ser terceiro sargento, o cidadão era cabo, e ele foi promovido a cabo em maio de 2000. Vixe, professor, empatou de novo a data da promoção desses indivíduos. Na verdade, eles são da mesma turma. Então, para distinguir a antiguidade, você tem que ir para o artigo 4º do Código Disciplinar, o Estatuto também fala a respeito da antiguidade, e os critérios são esses. O primeiro requisito, data da última promoção. O professor empatou. Então, eu vou lá, prevalência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores. Empatou. Então, eu vou lá para a nota obtida no curso de formação, curso de habilitação, para ver qual é o que possui a maior antiguidade. Se empatar em tudo, o último critério vai ser, logicamente, a idade. O último critério de desempate da antiguidade vai ser a idade. Mas pelo exemplo que a gente tem na lousa, que a gente vai voltar para mostrar agora, a gente vê que o sargento A, na classificação do seu curso de formação, ele foi aqui o 5º colocado, enquanto que o sargento B, na classificação do seu curso de formação, foi o 100º colocado. Então, pela classificação, descobri que o sargento A é quem é o mais antigo e, portanto, em qualquer dúvida, em qualquer situação, por exemplo, na promoção, só tem como promover um dos dois, e a promoção é por antiguidade, quem vai ser promovido aqui é o sargento A, porque ele é o mais antigo dos dois. Quando a gente fala em precedência funcional, a precedência funcional ela é estabelecida por dois fatores, ou em virtude da função, como a tabela aqui nos mostra, ou então em virtude da situação de atividade, o ativo e o inativo. Quando eu tenho uma questão que me fala em precedência funcional, eu não quero saber a data da promoção. Esses critérios aqui são para definir antiguidade. Eu estou falando em precedência funcional. Então, esqueça a antiguidade no caso da precedência, não importa. O que vai importar é a função que cada um está exercendo. Eu tenho um coronel A, que é comandante geral, que foi promovido em 2010, e tem um aqui que é até mais antigo, foi em maio de 2007, coronel B. O problema é que ele é diretor de pessoal. E pela função, comandante geral, logicamente, que ele tem uma precedência em relação ao diretor de pessoal. Por conta disso, a precedência funcional vai estabelecer que o coronel A é quem manda e o coronel B vai ter que obedecer, logicamente, dentro da legalidade. Digamos que a gente esqueça aqui a função, desconsidere aqui as funções, vamos analisar só essa primeira informação. Coronel A, promovido a coronel em dezembro de 2010. Coronel B, promovido a coronel em 2007. O problema é que o coronel B é inativo e o coronel A é o ativo. Quando eu tenho no mesmo posto, na mesma graduação, militar ativo e inativo, quem tem precedência é um militar ativo. Então, a gente viu, pelo que está no esquema, na lousa, que o militar ativo, que ocupa o mesmo cargo, pode ser praça oficial, posto ou graduação, quando ele ocupa o mesmo cargo de um militar inativo, o ativo é quem vai ter a precedência funcional. E a outra forma de definir a precedência funcional, como eu falei, é a função que cada um está exercendo. Já que a gente está falando de precedência, vamos falar da precedência hierárquica. Digamos que eu tenho dois subtenentes, o subtenente da PM e o subtenente do bombeiro. Os dois são militares ativos. O da PM, independentemente da data da promoção, sempre tem precedência hierárquica em relação ao bombeiro. Eu tenho um capitão da PM e o capitão do bombeiro. O capitão da PM sempre vai ter precedência hierárquica em relação ao capitão do Corpo de Bombeiros. O motivo é que você não precisa saber para a prova, mas o adianta é que uma instituição é mais antiga do que a outra. A Polícia Militar, 180 anos de existência, o Corpo de Bombeiros tem a metade
pelo menos aqui no estado de Ceará. Então, por conta disso, é que existe uma precedência hierárquica entre os militares que ocupam o mesmo posto, quando são de instituições distintas, no caso, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Então, esses são os conceitos de antiguidade, de escalonamento, precedência funcional e precedência hierárquica. Para dar continuidade, a gente vai aqui para a lousa, para um esquemazinho, que vai trazer para a gente o artigo 6º, que vai falar da deontologia militar estadual. Algumas vezes a lei falha quando fala em deontologia policial militar, mas no artigo 6º ela começa dizendo: deontologia militar estadual é constituída pelos valores que são citados no artigo 7º e deveres que são citados no artigo 8º. Valores e deveres éticos traduzidos em norma de conduta que se impõem para que o exercício da profissão do militar estadual atinja plenamente os ideais de realização do bem comum. Mediante, nós temos 2 incisos, cada um vai falar de uma instituição, certo? Quando a gente fala a Polícia Militar, relativamente aos policiais militares, a preservação da ordem pública é a garantia dos poderes constituídos. Como eu falei lá no nosso primeiro vídeo, eu expliquei para vocês que era importante direcionar os estudos. Se eu vou fazer um concurso para a Polícia Militar e leio o artigo 6º, logicamente o inciso primeiro é mais importante. Ele diz para mim qual é a responsabilidade dentro da deontologia militar do policial militar. Garantia da ordem pública, a garantia dos poderes constituídos. Professor, que poderes são esses? Poder Legislativo, Poder Judiciário e Poder Executivo. É tanto, pessoal, que em cada uma dessas casas, na Assembleia Legislativa, a Polícia Militar está lá presente para garantir esse poder constituído. No Tribunal de Justiça e nos fóruns, a Polícia Militar está lá para garantir o funcionamento do Judiciário, bem como o Executivo, no Palácio do Governo, temos a Polícia Militar garantindo, preservando esse poder constituído pelo povo através do voto, logicamente. Então, os poderes constituídos, Judiciário, Legislativo e Executivo, são garantidos pela Polícia Militar. Então, esse inciso primeiro é mais importante para quem vai fazer o concurso da Polícia Militar. Se você vai fazer o concurso do bombeiro, logicamente, você vai dar uma atenção toda especial para o inciso 2. Vamos lá para o inciso 2. Ele diz aqui para a gente: relativamente aos bombeiros militares, a proteção da pessoa visa na sua incolumidade. Professor, o que é incolumidade? É integridade em situações de risco, infortúnio ou de calamidade. Então, o inciso 2º traz para que nós possamos conhecer a principal função do Corpo de Bombeiros, é garantir a nossa integridade, a nossa incolumidade, tanto física como a incolumidade do nosso patrimônio. Tanto que enchente, em situação de incêndio, o bombeiro está lá não só para salvar as vidas, mas para salvar o nosso patrimônio, seja esse patrimônio privado ou patrimônio público. Essa é a função principal do Corpo de Bombeiros. Então, a deontologia militar, ela está prevista aí no artigo 6º. Conselho que eu dou sempre aos alunos, e a gente tem o artigo 7º que cai, algumas vezes em concurso, fala dos valores, mas o artigo 8º é o campeão para cair em concurso público. O artigo 8º do Código Disciplinar é aquele artigo que traz os deveres dos militares estaduais. Se não me engano, tem lá 36 incisos, tem 4 parágrafos. Todos esses parágrafos já caíram em concurso, certo? Os 4, além de vários incisos que já caíram também em concurso público. Então, muita atenção ao artigo 8º, marque o artigo 8º, leia, preste atenção para que você não cometa nenhuma falha. Vamos dar prosseguimento, voltando aqui para a lousa. A gente vê no próximo esquema o conceito de responsabilidade do militar. O artigo 10º é importante também para a nossa prova, e ele começa já tirando uma dúvida, tirando um peso da consciência dos professores, porque ele fala logo aqui, no comecinho, que as ordens legais devem ser prontamente acatadas e executadas, cabendo inteira responsabilidade à autoridade que as determinar. Então, quando a gente fala em ordens, como eu já falei anteriormente, lá no conceito de disciplina, no artigo 9º, a gente adiantou para vocês que todas as ordens legais devem ser acatadas, não podem ser questionadas. Eu não posso, logicamente, deixar de questionar uma ordem ilegal, até porque é minha obrigação. Eu não posso praticar, não posso executar qualquer ordem ilegal, mas as ordens legais devem ser prontamente acatadas, devem ser aceitas pelo militar e devem ser executadas. Quando o militar executa uma ordem, se a ordem for legal, logicamente que ele está amparado, que ele está respaldado pelo seu superior. O que não pode é esse subordinado receber uma ordem legal e se exceder, e além do que foi determinado. Então, o exemplo que eu sempre cito em sala de aula, fica muito fácil entender, é o seguinte: o superior diz, prenda aquele indivíduo que está na esquina, que ele tem um mandado de prisão, e leva para a delegacia, conduza. O policial militar muito empolgado, vai prender o indivíduo, encosta na parede, mete a peia, como diz aqui no estado de Ceará, junta lá os pedaços, bota dentro da viatura e vai entregar na delegacia. Quando ele faz isso, logicamente que ele se excedeu, o comandante, o superior mandou prender. Ele foi lá e agrediu desnecessariamente. Se ele fez isso, ele vai responder pelo excesso, pela agressão, vai responder sozinho, inclusive, porque o superior mandou só prender. Se ele foi lá por conta dele e agrediu desnecessariamente, ele vai responder isoladamente, sozinho, por esse excesso que ele cometeu, por essa agressão desnecessária. Lógico que o policial pode usar a força sem nenhum problema, a lei inclusive prevê isso, quando necessário, quando há uma resistência, nas situações em que haja legítima defesa, ele pode inclusive matar sem nenhum problema, mas tem que estar amparado pela lei para fazer isso, tanto para atingir a integridade física como para matar uma pessoa. Se ele tiver amparo legal, nenhum problema. Vai responder, logicamente, a um processo, mas deve ser absolvido por conta dessa excludente ilicitude que também ampara, segundo o artigo 34 do Código Disciplinar, o militar que comete essa transgressão. Então, quando o militar receber essa ordem superior, se ele se exceder, ele vai responder sozinho pelo excesso. Vamos dar continuidade aqui ao nosso artigo 10º, a previsão do parágrafo 1º, diz o seguinte:
Quando a ordem parecer obscura, o subordinado, ao recebê-la, poderá solicitar, veja só, os esclarecimentos necessários sejam oferecidos de maneira formal. Essa é uma situação, é uma previsão legal que dá amparo para o subordinado. Imagine você, soldado, e o coronel, de repente, chega para vocês, olha, pega ali a viatura, pega a chave da viatura, pega o carro, vá lá no colégio, pega meu filho e leva para casa. Todo mundo sabe que isso é ilegal. O uso dessa viatura para buscar o filho do coronel no colégio é totalmente ilegal, improbidade administrativa, usando o patrimônio público em benefício próprio. Se o subordinado ele acata essa determinação, se ele cumpre essa ordem, logicamente que ele vai responder junto com o coronel. E o que ele pode fazer então? Ele pode pedir os esclarecimentos de maneira formal. Coronel, o senhor pode me dar aqui por escrito, onde é o colégio, me dê a nota aqui direitinho. Se ele fizer isso, ele vai estar lhe dando uma prova de que ele deu uma determinação ilegal. Para que disso? Para que você possa pelo menos se defender. Então, sempre que eu tiver uma dúvida, a ordem está obscura, eu não sei se essa ordem é legal ou ilegal, eu posso pedir, a lei me ampara, a solicitar os esclarecimentos de maneira formal, ou seja, por escrito. Dando continuidade, voltando aqui para o nosso esquema, a gente vê o parágrafo 2º, que fala justamente daquela situação que nós falamos. Olha só, cabe ao executante. Professor, quem é o executante? É subordinado. Olha só, cabe ao executante que exorbitar. Professor, o que é exorbitar? É exagerar e além do que foi determinado. Cabe ao executante que exorbitar no cumprimento da ordem recebida a responsabilidade pelo abuso ou excesso que cometer. Como eu já tinha falado, muito claramente, se o superior deu uma determinação e você foi além do que ele determinou, mandou prender. Você foi lá e agrediu desnecessariamente, você vai responder por esse excesso, por esse abuso sozinho. Salvo, professor, eu recebi uma ordem que parecia ser legal, ou seja, uma ordem não manifestamente legal. Não estava na cara que era uma ordem legal. Na minha cabeça, na minha visão, parecia ser uma ordem legal. Olha o exemplo, o superior disse, prenda aquele indivíduo que está na esquina e leva para a delegacia. Você vai lá dentro da lei, aborda o cidadão, sem agredir, sem fazer nada, bota na viatura e leva para a delegacia. Quando chega lá, o delegado vai ver no sistema, ele não tinha um mandado de prisão. Então você constrangeu desnecessariamente aquele cidadão, você conduziu ele à delegacia, você cometeu um crime. Você privou aquele cidadão da liberdade dele, do direito de vir. Professor, mas parecia ser legal, o cara disse que tinha um mandado de prisão. Nesse caso, você está livre de qualquer responsabilidade. Por quê? Porque a ordem não era manifestamente legal. Se o superior que deu a determinação legal é que vai responder por esse fato. Professor, tem alguma outra situação que o superior me dá uma determinação e eu tenho como me livrar, não ser punido? Tem sim. Qual é a outra situação? Quando você sofreu uma forte coerção, quando você for coagido a cumprir determinada situação que seja considerada ilegal. Volta aquele caso lá do coronel. O coronel diz, olha, soldado, pega ali a chave do carro, da viatura e vai buscar meu filho no colégio. E você diz, coronel, mas eu não posso fazer isso, porque isso é ilegal. O coronel, como é, rapaz? Você sabia que você está no estágio probatório? Quem vai dizer se você fica ou não na polícia militar sou eu? Quer que eu lhe reprove aqui no seu estágio probatório? Que é isso, coronel? Na hora eu vou logo. Lógico que ele vai cumprir essa determinação. Nesse caso, em que ele foi coagido a cumprir a determinação, ele não pode ser punido. Professor, e como é que eu vou provar isso? Logicamente, você vai ter que trabalhar para provar essa situação e a própria hierarquia ela vai estar a seu favor. Né? Você vai dizer, como é que eu ia dizer não para o coronel me obrigando aqui a ir, e mesmo que ele não diga, que você não tem como provar, você não gravou ele falando isso, mas você dizendo que estava no estágio probatório, isso já é argumento suficiente para que você possa se livrar dessa situação. Então vamos para a exceção que está prevista aqui no parágrafo 2º, que diz assim, salvo, olha só, o abuso ou excesso é a responsabilidade do subordinado, salvo se o fato é cometido sob coação irresistível, aquele caso lá do emprego, ou sob estreita obediência à ordem não manifestamente legal, de superior hierárquico, quando só será punível o autor da coação ou da ordem. Como eu falei agora há pouco, se você foi coagido, quem lhe coagiu é que vai responder sozinho, isoladamente, por essa determinação ilegal que ele lhe deu. Bem como quando a ordem não parecia ser ilegal, uma ordem não manifestamente legal. Professor, o que é uma ordem manifestamente legal? Está na cara que é ilegal. Você vai cumprir se quiser. Então, quando ela é manifestamente legal, eu respondo junto com o meu superior. Se o cara, de repente, diz superior, meta a peia nesse cidadão, agrida o cidadão e leva para a delegacia. Se você agrediu, se você meteu a peia, se você bateu nessa pessoa, você sabia que isso era ilegal. Então, você vai responder junto com ele. Ele também vai responder porque ele deu essa determinação legal e você porque cumpriu. Então, é assim que se distingue a responsabilidade do militar. Logicamente que superior e subordinado podem ser responsáveis solidariamente. Para concluir esse assunto responsabilidade, a gente deve lembrar que a lei diz o seguinte, que o superior que flagrar o subordinado praticando uma transgressão disciplinar, ele tem que fazê-la cessar imediatamente. O sargento viu o soldado agredindo o cidadão sem necessidade. O sargento tem que fazer ele parar automaticamente. Se o sargento não fizer isso, vai responder solidariamente por conta dessa transgressão que houve. Bem como, mesmo não estando presente, se o superior colaborou de alguma forma para o cometimento da transgressão, ele também vai ser responsabilizado. O professor me deu um exemplo. O sargento
Ele fornece a chave da sala lá do quartel que você utiliza para abrir a sala, de repente furtar uma resma de papel para fazer um trabalho da faculdade. Isso é crime, isso é transgressão disciplinar, e o sargento, mesmo não estando lá presente, ele vai responder solidariamente porque ele deu a chave para você abrir a sala lá no quartel. Então essa é a responsabilidade dos militares. A gente passa adiante para poder falar um pouquinho sobre transgressão. Vamos aqui na lousa para a gente ver os esquemas seguintes e falar um pouquinho a respeito de transgressão disciplinar. Veja só, o artigo 12 é o artigo que nos traz o conceito de transgressão disciplinar. Eu costumo puxar para o nosso CTB, o Código de Trânsito, que fala das infrações de trânsito. Eu tenho uma regra, que é o Código de Trânsito brasileiro. Quando eu quebro essa regra, quando eu desrespeito o Código de Trânsito brasileiro, eu posso ter uma punição. Então, é muito parecido aqui com a nossa situação. Veja só, você que é aluno, que está se preparando aí para o seu cursinho, de repente estaciona a sua moto na calçada do cursinho. Estacionei a moto na calçada do cursinho. Se nenhum agente de trânsito passar no local e flagrar que você desrespeitou o Código de Trânsito, não acontece nada. Mas na hora que o agente de trânsito flagrar sua moto estacionada em um local proibido, ele vai lhe notificar. Essa notificação vai dar início a um processo administrativo, você vai ter direito à ampla defesa contraditória. Se no final você perder, você pode ter que pagar uma multa, você pode ter seu carro apreendido, você pode ter sua carteira suspensa e assim sucessivamente. Então é a mesma coisa quando a gente fala do nosso Código Disciplinar. Eu tenho aqui o Código Disciplinar. Se alguém descumpre o que está previsto no Código Disciplinar, você vai ter um procedimento administrativo que vai ser aberto por conta desse Código Disciplinar. Se no final você não conseguir provar sua inocência, você pode ter uma sanção disciplinar por conta desse descumprimento da lei. Aí a gente vai ver lá na frente, daqui a pouco, próximo vídeo, as 8 sanções que podem ser aplicadas ao militar. É só lembrar do pré-CD, que são as 8 sanções que podem ser aplicadas ao militar estadual que cometer qualquer transgressão disciplinar. Então, ao cometer a transgressão, vai ser aberto um procedimento disciplinar, um processo administrativo, e ao final, se você for considerado culpado, será aplicada a sanção. Então, como a gente vê, a legislação que é antiga, de 2003, ela já prevê, até porque desde 88 a Constituição Federal, ela traz essa previsão do direito à ampla defesa contraditória, que vai ser feito através dos processos regulares. A gente tem 4 tipos de processos regulares: o procedimento disciplinar, que é o mais simples, que só um oficial vai decidir se você será punido ou não. Temos o Conselho de Cassação, o Conselho de Disciplina e o PAD, que são os 3 processos mais elaborados, onde a comissão de 3 oficiais é que vai decidir o seu futuro, se você será punido ou não por conta daquela transgressão disciplinar. Então, o artigo 12, ele traz o conceito de transgressão disciplinar. Lá no caput do artigo 12, ele diz que o desrespeito ao Código Disciplinar, o desrespeito ao superior, o desrespeito ao que está previsto na Constituição, o desrespeito ao próprio Código Penal ou Código Penal Militar é considerado transgressão disciplinar. Veja que o artigo 12 me trouxe uma afirmação importante. Todo crime é transgressão disciplinar, porque quando eu desrespeito o Código Penal ou o Código Penal Militar, eu estou cometendo crime. Se estou cometendo crime, estou cometendo transgressão disciplinar. Mas nem toda transgressão disciplinar eu posso dizer que é crime. Por exemplo, chegar atrasado para o serviço é transgressão disciplinar? É. Mas é crime militar? Não. Acionar desnecessariamente o alarme sonoro da viatura, a sirene da viatura, é transgressão, inclusive a transgressão leve, é a última que está prevista lá no artigo 13, parágrafo 3º, né, que são vários incisos. O último inciso é o que fala justamente desse acionamento indevido, desse alarme sonoro, é transgressão, mas não é crime. Então, todo crime é transgressão, mas nem toda transgressão é considerada crime. Tem algumas informações que são importantes ainda do artigo 12. Vamos voltar aqui no nosso esquema, voltar aqui para a nossa aula para ver o que o artigo 12 traz de importante para a gente. Olha só o que ele diz. Todas as ações ou omissões contrárias à disciplina militar especificadas no artigo seguinte. Que artigo é esse? O artigo seguinte é o artigo 13, que traz todas as transgressões graves, médias e leves. Inclusive, aqui que ele me disse, ó, que todo crime é transgressão disciplinar. Inclusive, os crimes previstos no Código Penal ou no Código Penal Militar são considerados transgressões disciplinares. Através dessa informação, como eu já falei, eu posso garantir para vocês que todo crime, seja crime comum ou crime militar, é considerado transgressão disciplinar. É o que está aqui no inciso 1º do artigo 12. Além disso, veja que no inciso 2 ele diz: todas as ações ou omissões não especificadas no artigo seguinte, não está lá no artigo 13, mas que também violem os valores e deveres militares. Veja só que sempre que a gente tiver algo que não está previsto no artigo 13, mas que viole a disciplina, algum valor militar estadual ou dever, vai ser considerado também transgressão disciplinar. E para concluir a nossa aula, tem informação extremamente importante. Você deve ter dificuldade para identificar as transgressões leves, médias e graves. Existe um mecanismo previsto no artigo 12, parágrafo 2º, que facilita a identificação das transgressões graves. Ele diz que sempre que uma transgressão for atentatória aos poderes constituídos
as instituições, ela vai ser considerada transgressão grave. O professor me deu um exemplo. Uma greve de policiais militares, certo? Os policiais militares se reunirem e irem na Assembleia Legislativa ameaçar o presidente da Assembleia, os deputados que, se não derem aumento, eles vão matar, vão agredir, vão atingir a integridade física desses deputados. Isso é considerado transgressão disciplinar grave, que pode gerar, inclusive, a exclusão desses militares, a expulsão ou demissão desses militares. Então, toda transgressão disciplinar que for atentatória aos poderes constituídos ou às instituições vai ser considerada transgressão disciplinar grave. Toda transgressão que for atentatória aos direitos humanos fundamentais também vão ser consideradas transgressões disciplinares graves. O professor me deu um exemplo de uma transgressão atentatória aos direitos humanos fundamentais. A gente pode citar o exemplo de um cidadão que estava na rua e os policiais, para fazer graça, prendem aquele indivíduo, colocam na viatura ali preso no camburão e passam o dia todo rodando com ele para cima e para baixo. O pobre de um cidadão que está embriagado, né, um cidadão que de repente está ali, uma pessoa que está abandonada ali na rua, se essa pessoa, por acaso, tiver o direito à sua integridade, o direito de ir e vir atingido, são direitos humanos fundamentais. Por conta disso, os policiais que estiverem cometendo essa transação vão ser considerados transgressores graves, bem como toda transgressão de natureza desonrosa vai ser considerada transgressão disciplinar grave. A gente costuma citar aquele caso dos policiais que estão lá na viatura, né? A gente vive em Fortaleza hoje, a cidade mais violenta do país, e de repente o cidadão está chegando 3 horas da manhã em casa, preocupado com a violência, com os assaltos, com os homicídios, e de repente ele vê uma viatura parada na rua dele. E ao se aproximar dessa viatura, ele que vinha tranquilo porque viu a viatura, de repente olha para dentro da viatura e vê os 3 policiais dormindo. Então isso vai denegrir demais a imagem da instituição, isso é desonroso demais para a Polícia Militar ter esses policiais dormindo durante o serviço. Por conta disso, eles vão estar, logicamente, cometendo transgressão disciplinar grave. Existem vários outros exemplos. O policial que ingere bebida durante o serviço. Imagine você em casa, acionar uma viatura e os policiais chegarem para atender a ocorrência com um bafo de cachaça. Então, logicamente que essa transgressão também vai ser considerada transgressão disciplinar grave. Então, as transgressões relacionadas com crimes são consideradas transgressões disciplinares graves. O desrespeito ao Estatuto de Desarmamento. O policial militar está portando arma em desacordo com o que está previsto na lei. Você pode portar uma arma até um calibre X e de repente está com uma .50, que é uma arma que não é permitido o uso para o policial militar. Então, se ele está descumprindo o que está previsto no Estatuto de Desarmamento, ele vai estar cometendo também uma transgressão grave. E para concluir definitivamente, para que você não fique com nenhuma dúvida, professor, o policial militar tem direito a porte de arma? Falando de transgressão e já falando de um direito do policial militar e do bombeiro militar. Se você for para o artigo 52 do Estatuto, é o artigo que fala dos direitos, o inciso 11 e o 12 do artigo 52 diz que todos os militares têm direito ao porte de arma. Oficial, praça, ativo, inativo, policial militar, bombeiro, todos têm direito. Mas tem algumas regras. Por exemplo, o policial que foi reformado por alienação mental, esse não vai ter direito ao porte de arma. O policial que foi condenado por um crime que é tão grave que o juiz lá na sentença determina também a suspensão do porte de arma dele. Então tem algumas exceções. E o nosso Código Disciplinar, no artigo 13, parágrafo 1º, lá no inciso 50, 51, no 49, eles falam das transações relacionadas ao porte de arma. Se é policial militar, se estiver em trajes civis, não se encontrando de serviço, portando arma ostensivamente, ou seja, mostrando a arma no meio da rua sem estar de serviço, você vai estar cometendo também transgressão disciplinar grave. Disparar arma desnecessariamente, ter uma arma em desacordo com o Código Disciplinar, todas essas regras vão ser consideradas transgressões disciplinares graves. Não confunda, dormir em serviço previsto no parágrafo 2º, que é média, com dormir em serviço previsto no parágrafo 1º, que é grave. Diferença básica. Para ser considerada grave, dormir em serviço de policiamento, vigilância ou segurança de pessoas ou instalações é grave. Se ele não cita qual era o tipo de serviço que você estava exercendo, a transgressão vai ser só transgressão média. Então a gente conclui esse vídeo e espero que a gente possa ter esclarecido aí algumas dúvidas que você tinha em relação ao assunto. Muito obrigado e até o próximo.